áreas de mudança no STF. Eu vou trazer tudo aqui para você sobre essa grande novidade que pode ajudar e muito a direita no Brasil a partir de agora. Pessoal, o Fachin, né, que é o presidente do STF, acabou de autorizar a mudança de Fux para a turma presidida por Gilmar Mendes no STF, ou seja, para a segunda turma do STF. Exatamente isso. Então, vamos entender a matéria aqui. O presidente do STF, o Edson Fachin, autorizou nesta quarta-feira a mudança do ministro Fux da primeira turma para a segunda turma do tribunal. Então, diante da ausência da manifestação de interesse de integrante mais antigo, concedo a solicitada transferência para a segunda turma nos termos do artigo 13. Então, Fachin fez o despacho e, antes de tomar a decisão, o Fachin entrou em contato com os demais ministros do Supremo para conferir se alguém teria interesse em trocar a turma. Como solicitado por Fux. O regimento da Corte prevê que os integrantes mais antigos do tribunal têm preferência. A resposta dos ministros foi negativa. Claro, pessoal, o Fux é o mais antigo dentre os ministros da primeira turma, e mesmo que alguém manifestasse interesse em mudar de turma, não conseguiria por causa em função do Fux ser o mais antigo. Então, a decisão atende um pedido feito por Fux. Na terça-feira, o ministro comunicou que pretendia deixar a primeira turma após se isolar no julgamento sobre a trama golpista e se envolver em discussão com o ministro Gilmar Mendes sobre o voto pela absolvição de Bolsonaro. Inclusive, Gilmar Mendes, que estará nessa segunda turma, junto com o Fux agora. Pessoal, o caso é o seguinte: na segunda turma, que é composta pelo Gilmar Mendes, Dias Toffoli, que agora está meio em cima do muro, não está querendo aparecer muito. Agora, André Mendonça e Cássio Nunes, então a gente vê o Fux já formando maioria com André Mendonça e Cássio Nunes, da turma dos 5, né? Já teriam 3, pelo menos, que seriam mais conservadores e votariam temas mais à direita, por assim dizer, né? Então, os últimos 2 indicados, o André Mendonça e o Cássio Nunes, foram indicados pelo Bolsonaro. Então, veja aqui como uma pequena mudança o fato do Fux ter pedido para mudar de turma, que no STF são 2 turmas, de 5 pessoas cada turma, e a gente vê, então, a primeira turma dominada pela esquerda, com Flávio Dino, amigo do Lula, a gente vê também Alexandre de Moraes, que nem precisa comentar aqui. A gente vê o Zanin, que é advogado do Lula. Então, a gente vê toda a esquerda, os socialistas e comunistas reunidos na primeira turma. E agora, na segunda turma, a gente vê dos 5, 3, ou seja, a maioria, né, para aprovar qualquer tipo de ação que caia lá, né? Então, a maioria conservadora. Então, agora criou-se um contrapeso muito importante no STF. Me diz aí o que você acha nos comentários. Próxima notícia aqui, né? A gente vê o Boulos agora assumindo, então, o ministério do governo Lula, né? Justamente com a intenção de tirar ele do anonimato, né? Deixar ele ser mais visto pelo Brasil, né, para que possa se candidatar a outras coisas depois. Vamos ouvir. A ida do Boulos para o governo tem, em tese, na minha opinião, o objetivo de tornar ele mais visível para o eleitorado nesses poucos meses que antecedem a data limite para que candidatos renunciem a cargos públicos, porque eu acredito que ele vai ser candidato. Se o objetivo for esse, é uma confissão de que o Boulos é um deputado inexpressivo, insignificante. Porque, convenhamos, ministro da Secretaria-Geral do Governo não é propriamente uma vitrine eleitoral. Não é um ministério onde está o Bolsa Família, não é o Ministério da Saúde, esse tipo de coisa. Aliás, a presença do Márcio Macedo no governo foi totalmente insossa. E por que o Boulos é um deputado insignificante? Porque as ideias dele não são bem-vindas pela sociedade, não são bem-vindas no Congresso. O brasileiro não é conivente com invasões de propriedade, por sinal, uma atividade criminosa que projetou o Boulos na política. O PSOL representa a esquerda identitária. E como bem disse
ontem aqui, Leandro, o Caio Coppola, o pessoal vive numa bolha elitista, de classe alta marxista urbana, que aplaude a divisão do Brasil em grupo, aplaude a linguagem neutra, toda aquela bobajada woke. Só que o brasileiro rejeita esses valores. Tem outras preocupações que a esquerda não enxerga, que é prosperar, quer não ser assaltado, quer não ser censurado, quer ter serviços públicos decentes, né? E o PSOL também tem sido o puxadinho do governo, judicializando praticamente tudo no Supremo Tribunal Federal. Como deputado, o Boulos teve uma atuação medíocre. O maior feito dele foi ter passado pano para a rachadinha do Janones. E agora, como secretário-geral do governo, o Boulos anunciou que vai botar o governo Lula na rua. Vai ser mais um a discursar nesses eventos sidônicos de campanha antecipada. Vai ter uns minutinhos de discurso, com transmissão oficial, regularmente e tal. Claro que vai usar como palanque eleitoral, irregularmente, por sinal. Mas como eu disse, Leandro, as ideias dele não têm eco para o brasileiro do Brasil real. Aí, pessoal, então, né, o que ele fala faz todo sentido. Só, próxima notícia aqui, né, a gente vê o Carvajal, né, já dando uma entrevista aqui para a jornalista aqui, Elisa Robson, né, falando justamente sobre os governos Hugo Chávez e Nicolás Maduro com provas contra o Lula. Vamos ouvir aqui. Ele decidiu apresentar documentos e provas de que a PDVSA financiou ilegalmente a campanha de Lula no Brasil. Eles me autorizaram a conversar diretamente com o Carvajal, por meio eletrônico. Então, nós começamos a nossa conversa por meio eletrônico. Obviamente que toda a conversa, a única condição é que ela estava sendo monitorada pelo governo americano. Então, cada pergunta e cada resposta dele, nessa conversa que eu tive agora diretamente com ele, que para mim já foi, como você disse, subir um degrau, isso foi muito importante. Uma das coisas que me chamou mais a atenção foi que ele estava muito bem informado. Até falei isso lá no canal do Rafael Fontana. Ele estava muito bem informado e ele sabe tudo o que está acontecendo no Brasil, absolutamente tudo. Ele acompanha todas as informações e principalmente toda a pressão que está acontecendo em relação ao secretário Marco Rubio e também Alexandre de Moraes. Eu perguntei, né, fui aprofundando a conversa e eu queria entender também essa percepção dele, né, o que ele estava achando. E ele ele insiste, né, que Lula é um criminoso como Nicolás Maduro. Olha isso. Ele fala que eles trabalharam juntos em todo esse processo aí, eleitoral, com o suporte dessas questões aí do narcotráfico, né, que patrocina o governo de Maduro, e principalmente, que foi o começo, a pergunta que eu mais queria saber, o que eu queria saber dele, principalmente nesse momento, qual era a conexão entre a PDVSA e a Petrobras nessa estrutura de lavagem de dinheiro e financiamento de campanha. Por quê? Porque ele falou que foi a PDVSA, né, que financiou, através da PDVSA, que financiou que foi o financiamento da campanha do... Diz aí o que você acha nos comentários. Aproveita que chegou até aqui, dá aquele like para ajudar na divulgação do vídeo. E se gostou do vídeo aí, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.